Eu li esse livro e eu ainda não sei como me sentir sobre ele. Aqui é uma alta fantasia que envolve magia, deuses, humanos e os 100 mil reinos que são governados por uma família só. E essa família, ela tem o poder de usar os deuses como ferramentas para a dominação dos povos, ou como eles chamam, para estabelecer a paz. Apenas uma questão de ponto de vista, que é paz para um e devastação para outro. E tudo acontece porque aqui nesse reino existem 3 deuses superiores. 3 deuses originários, digamos assim. Temos o Senhor da Luz, o Senhor da Noite e a terceira divindade, que é da Aurora e do Crepúsculo, um meio termo entre os dois. Os 3 são irmãos, eles são amantes, eles construíram todo o universo que nós conhecemos, até que um deles é assassinado, o outro é escravizado, e aí a gente vive num mundo pós-guerra dos deuses, que é dominado por essa família que usa o deus escravizado como uma ferramenta. Enfim, essa parte eu já contei, mas o que a gente acompanha aqui nessa história é a história da Iene, que vai pra capital e se vê envolta no meio desse caos de deuses escravizados e humanos, são meros mortais inferiores, servindo como senhores desses deuses. E aqui é uma história muito complexa, cheia de disputas políticas, disputas de magia, disputas familiares, uma pitadinha de um romance bem esquisito. Essa é uma história que me lembrou muito Game of Thrones por causa da complexidade do enredo. E diferente de Game of Thrones, que é muito complexo porque tem muitos personagens, tem muitas histórias pra gente acompanhar, aqui é complexo por toda a profundidade do que a gente acompanha essa personagem principal passando. Em questões de alta fantasia, é um nível muito complexo de criação de universo pra gente acompanhar, pra gente entender. Tem várias coisas que eu só fui entender pro final do livro, porque é muita coisa pra gente absorver. Então, sim, um livro um pouquinho pesado de digerir por causa da quantidade de informações que a gente tem aqui. Mas que me agradou bastante de conhecer esse outro tipo de universo que parece muito similar, mas ao mesmo tempo é muito diferente de várias histórias que eu já conheci. E então, se tratando de enredo, é a parte que eu não entendi muito bem se eu gostei ou não. Por quê? Tem todas as partes interessantes de disputas políticas, disputas de reinos, etnias diferentes que têm histórias diferentes, se guerreiam há muitos séculos. E aí é interessante a gente ver, de a gente entender como essas tensões históricas vão se resolvendo ou não se resolvendo, ou vão servindo como uma ferramenta política para as disputas familiares que acontecem aqui. Quando eu falo disputas familiares, é dessa família que detém o poder sobre os deuses e que governa todos os 100 mil reinos, tá? Ela faz parte dessa família, é justamente esse o plot desse. E essa parte foi muito interessante, foi muito complexa também, então eu quebrei um pouco a cabeça, demorei pra ler esse livro. Mas aí a parte que não me deixou tão interessante foi um romance um tanto esquisito da nossa personagem principal com uma das divindades. E aí eu falo de amor romântico com essa divindade, mas da relação de amor que ela constrói com várias outras. O que já é complexo em si, porque mortais e deuses são seres completamente diferentes e ela se vai presa nessa complexidade de estar se relacionando com outros seres tão difíceis, tão diferentes. Mas aí quando se constrói uma relação de amor romântico com questões sexuais relacionadas a eles, se tornou um outro nível de complexidade que criou uma tensão que, não sei, eu pessoalmente achei desnecessária pro livro de certa maneira. Pro final, eu entendi que foi interessante isso, mas ao longo da história isso tava só me enchendo mais e mais. Me enchendo de uma história que já era muito cheia de coisas pra eu processar, entende? E o romance também é assim, um tanto perigoso, eu achei. Aqueles romances um pouco duvidosos, um negócio... Um dark romance. A galera do dark romance vai gostar desse livro. E aí o que me pegou principalmente foi que esse aqui é o primeiro livro de uma trilogia. E aí é onde eu estou presa nesse momento. Será que eu compro os outros livros? Será que eu continuo lendo essa história? E de certa maneira, quando você lê um livro muito complexo, o primeiro é difícil, mas os outros você já entendeu esse universo, então tudo bem. O problema é que pareceu que ele terminou aqui com um gancho de que no próximo livro vai abrir milhões de outros cenários, entendeu? Então eu não sei se vai ficar mais fácil de ler daqui pra frente. Talvez eu simplesmente seja muito burra pra conseguir acompanhar essa história, e assim, tudo bem, faz parte. E aí, ao mesmo tempo que tem as questões mágicas da vida dos deuses, que eu acho que vai explorar muito mais nos próximos livros, e me dá vontade de conhecer, esse romance meio tenso, meio complexo, meio perigoso, também vai aumentar daqui pra frente. Falando nisso, aliás, eu acho que esse aqui é um livro mais 16, tanto pela questão romântica sexual, mas também pela cena de violência que acontecem aqui. Então não leia se você não estiver preparado pra isso. Mas ao mesmo tempo eu tenho 28 anos e eu não consegui entender várias coisas daqui, então talvez seja mais 30 pela capacidade intelectual que você precisa ter pra acompanhar essa história. Ou talvez você só tenha que ter mais capacidade intelectual do que eu tenho, e daí isso independe da idade, então não sei muito bem que parâmetro usar aqui. Mas me pego presa nessa questão ainda do dilema do será que eu gostei, será que eu curti, será que eu continuo com essa história? Não tenho resposta, tô só jogando aqui. Quem quiser contribuir nos comentários, contribui. Quem tiver lido esse livro, conta pra mim o que vocês acharam. Me conta se vocês leram o resto da trilogia e o que vocês acharam dela também. Tô falando que esse livro foi difícil, foi complicado e tudo mais, mas eu queria dar todos os parabéns pra autora desse livro, que construiu um universo tão complexo e tão cheio e tão mágico e tão maravilhosamente terrível, que
que mesmo sendo difícil, eu curti muito conhecer. E aí é isso, quanto mais difícil, maior a complexidade e maior os parabéns que a gente tem que dar pra autora que construiu tudo isso. Ela, inclusive, já ganhou o prêmio Hugo 3 vezes, prêmio Nebula, prêmio Locus, e todos com certeza foram muito merecidos. Então talvez fique de indicação aqui se você ainda não conhecer esse livro. Talvez não fique, porque eu falei que ele é muito difícil, então talvez isso espante muita gente. Talvez atraia muita gente que gosta desse Dark Romance. Então deixa aí a comentário de vocês, o que vocês acharam do livro, do vídeo. Me conta aí nos comentários o que você achou.